Louvado seja o Senhor. E nós estamos aqui, irmãos, nesse domingo, dia do Senhor, para prestar culto, para honrar, para glorificar o Deus dos céus, o Criador do céu e da terra, para celebrar a mesa, essa mesa que nos lembra de tão grande amor com o qual Ele nos amou. Amém, queridos? Quero te fazer uma pergunta antes de iniciarmos a mensagem de hoje. Quando nós pensamos na palavra de Deus, o que lhe traz mais esperança? Qual texto bíblico que vem à sua mente? Qual cena que você se imagina fazendo em relação àquilo que a palavra revela? Qual é a sua maior esperança? Qual é a maior esperança da igreja? Eu não sei qual cena você imaginou, qual texto veio à sua mente. Mas a título de introdução para essa mensagem, eu quero compartilhar uma cena que sempre vem à minha mente. Quando eu penso na volta de Cristo, quando eu penso nessa espera na volta de Cristo, eu sempre me lembro daquela cena que está lá registrada em Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 10. Você se lembra que cena é essa? Uma cena na qual os 24 anciãos vão se prostrar diante do trono de Deus. Eles vão se prostrar diante do trono de Deus e vão depositar suas coroas. E ali está os seres celestiais e todo o povo de Deus declarando glória, a honra e o poder somente ao Senhor. Essa é a imagem que vem à minha mente. Essa cena. Eu creio que um dia todos nós estaremos lá, juntamente com esses 24 anciãos, com os seres celestiais, louvando e glorificando ao Senhor. Amém, irmãos? Essa cena precisa estar sempre viva em nossas mentes, no nosso imaginário, em nossos corações. Nós tributaremos glória e honra ao Senhor, juntamente com esses seres celestiais, assim como o apóstolo João registra em Apocalipse. Só que nós precisamos pensar no seguinte, irmãos, e nós não podemos nos esquecer que o Pai quer ser honrado hoje. Aqui e agora, não amanhã, não somente na glória. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite a esse respeito, o chamado do Pai a seus filhos, para que estes o honrem aqui e agora. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo de Deus, que fale ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente. Se porventura a minha vida não tem honrado ao Senhor, aqui e agora, peça ao Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero mudar isso para louvor e glória do meu Pai, em nome de Jesus. Faça essa oração ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Graças te damos pelo teu Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, que nos convence do teu chamado. Graças te damos pelas famílias que aqui estão representadas. Graças te damos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que foram lançados ao gasofilácio em honra ao Senhor. Graças te damos por esta igreja querida, que ama, que glorifica, que louva o teu santo nome. E te pedimos, fala conosco através da tua palavra, que teu Espírito Santo não permita que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que todos nós saiamos daqui tocados pela tua palavra, convencidos pelo teu chamado e dispostos a servir ao Senhor, aqui e agora, honrar, glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, e um texto que chama muito a minha atenção, quando eu penso em honrar a Deus, esse texto aqui é o que desperta sempre em minha mente. Malaquias 1, verso 6. Pode pensar assim, mas esse contexto é um contexto de exortação aos sacerdotes, em relação ao descaso com dízimos e ofertas? Sim, é. Esse é o contexto. Mas ele traz um princípio impressionante, que tem a ver com a honra a Deus.
ao chamado de Deus a seus filhos para honrá-lo, aqui e agora. Não na glória, aqui e agora, hoje. O amanhã pertence a Deus. Honre ao seu pai hoje. Malaquias 1:6, vamos fazer essa leitura todos juntos? Um único versículo, dá para sair bem bonito a uma só voz. Vamos iniciar? O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Queridos, o que eu quero destacar nesse verso é o chamado de Deus ao seu povo. E esse chamado de Deus ecoa até os dias de hoje, porque o pai quer ser honrado por seus filhos. O Senhor quer ser honrado pelos seus servos. Você é filho de Deus? Sim ou não? O pai te chama a honrá-lo. E essa noite é esse chamado de Deus para mim, para você, para nós, para a igreja do Senhor. Não para outros, para os seus filhos, para os discípulos de Cristo. Meus irmãos, esse conceito de honra, ele pode ser empregado com diversos significados ou aplicações. O que é honrar? Se você procurar o significado da palavra honrar no dicionário, você pode encontrar o conceito sendo aplicado à honra pessoal. Quando você diz assim, eu não fui honrado como eu deveria. Aquela questão do sentimento de orgulho próprio. Esse conceito pode ser aplicado nessa esfera. Honra pessoal, ou um comportamento de consideração, ou admiração alheia a alguém. São os conceitos mais usados para essa expressão, honra. Honra pessoal, ou honra atribuída a alguém. Ambos são muito empregados comumente. Mas e quanto honra em seu aspecto no plano espiritual? O que significa essa honra a Deus? Nesse plano espiritual, nesse chamado de Deus a seu povo. Dentro dessa cosmovisão bíblica cristã. O que significa honrar a Deus? Nós precisamos compreender esse chamado de Deus a seus filhos. Quais as implicações práticas deste chamado ou deste apelo de Deus ao seu povo? Você percebe no texto de Malaquias que Deus está fazendo um questionamento muito sério. Se eu sou pai, por que vocês não me honram como pai? Se eu sou o Senhor, por que vocês não me honram como servos deste Senhor? É um apelo, é um chamado ao bom senso. E nós precisamos entender o significado dessa palavra e desse chamado de Deus para caminharmos corretamente com o Pai. Estas palavras, irmãos, glória e honra, estão intimamente relacionadas e muitas vezes são usadas como sinônimos ou sinônimas nas Escrituras. Entretanto, existe uma diferença bem sutil entre glória e honra. A palavra frequentemente traduzida por glória, por exemplo, significa algo que tenha valor inerente e intrínseco em si mesma. Normalmente, quando falamos de glória, nós nos referimos a um valor intrínseco à pessoa que é digna de glória. É um valor inerente. Por isso Deus é um Deus glorioso, porque o seu valor intrínseco, inerente, é um ser glorioso. Por isso, toda a glória a Ele. É um valor inerente ao próprio Deus. Ou seja, a glória é uma qualidade inerente a quem é glorificado. Deus tem glória, porque é infinitamente valioso, glorioso. O ser humano também tem, em certa medida, glória, porque o ser humano foi feito à imagem de Deus Pai Todo-Poderoso. Gênesis 1:27. Glorificamos a Deus, irmãos,
Olha que coisa linda. Por que você tem condições de glorificar a Deus? Nós glorificamos a Deus quando demonstramos, através de palavras e atitudes, o seu glorioso caráter em nós. É isso que Jesus veio modelar, o caráter de Deus em nós. E assim, quando demonstramos esse caráter, automaticamente glorificamos ao Pai. É um valor inerente, intrínseco de Deus em nós. Algo que tenha valor. Por isso o nosso testemunho pessoal, enquanto filhos de Deus, é tão necessário, tão urgente. Porque isso rende glórias a Deus. A glória de Deus é refletida em nós, através do caráter de Cristo em nós. Enquanto a palavra honra, essa palavra honra, ela tem a ver com o valor que percebemos. Ela significa crédito, dedicar ou estimar alguém ou alguma coisa. Esse é o significado literal de honra. Mas é um valor que nós percebemos. Não é um valor inerente. É um valor que você percebe. E que você dedica a alguém. Perceba que, sendo honra um valor perceptível ou percebido, ela origina-se no coração de quem estima a honra. E ela se refere ao valor que pessoalmente colocamos em alguém. Percebe a diferença de glória e honra? Glória, valor inerente, intrínseco. Honra, um valor percebido. Isso é muito importante entendermos. Quando o pai diz, se eu sou pai, me honre como pai. Se eu sou o Senhor, me honre como Senhor. E ele está questionando o povo dele, onde está a minha honra? Eu não vejo isso em vocês. Um exemplo muito simples a esse respeito. Você tem o hobby de colecionar alguma coisa? Os colecionadores, por exemplo, têm maior estima por algumas coisas do que outras pessoas. Aquilo para que um colecionador é muito estimado, para você pode não ter valor nenhum. Esse é o conceito de honra empregado a alguma coisa, a uma estima atribuída, percebida. O que alguns ignoram, para outros pode ser muito valioso. Nós recebemos, inclusive, o mandamento de honrar as pessoas, por causa da posição que essas pessoas ocupam. Não pelo valor inerente a elas, por causa da posição. Não por causa do desempenho que elas possuem, por causa da posição. E esta implicação é uma implicação muito importante para essa meditação. Nós recebemos o mandamento de Deus, por exemplo, para honrar os nossos pais, Deuteronômio 5,16. Honrar os idosos, Levítico 12, 19, 32. E honrar aqueles que governam, 1 Pedro 2,17. É porque essas pessoas têm um valor inerente a elas? Não. Por causa da posição que elas ocupam. Quando nós honramos a Deus, nós estamos demonstrando, irmãos, alta consideração a Deus. A consideração que nós temos por Ele. Quando nós honramos a alguém, nós estamos demonstrando o quê? A consideração que temos por esta pessoa. E olhando por esse ângulo, todo ser humano, mas principalmente o cristão, tem um dever de honrar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele fez tudo por nós, a ponto de nos constranger a agradecê-lo, a honrá-lo, a glorificá-lo. Atitude essa que deveria ser uma resposta automática de todo cristão em relação ao Pai. Mas não é isso que acontece sempre, infelizmente. Olha que interessante. Algo mais nesse texto, dessa chamada de Deus para honrarmos a Ele enquanto Pai, precisa chamar a nossa atenção. Algo mais precisa despertar a sua atenção nessa noite. Quando Deus diz assim, se eu sou Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Mas não é só isso.
O princípio que o próprio Senhor cita após esse chamado, essa reprovação daquele povo, essa exortação, ele aplica um princípio da retribuição para dar uma sacudida no povo. Para demonstrar ao povo a gravidade da conduta indiferente em relação a ele, ele se utiliza de um princípio da retribuição. O curioso é que nós muitas vezes usamos esse princípio nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. O princípio da retribuição é mais ou menos assim, irmãos. Tenha dó, né? Depois de tudo que eu fiz por você, você vai me pagar desse jeito? Você já usou essa expressão alguma vez? Ou nós pais falamos para os filhos: se você continuar agindo desse jeito, não vou te dar o que você está me pedindo. Retribuição. Não é assim? Nós muitas vezes usamos esse princípio. E Deus, como Pai, aponta para esse princípio, nos alertando dos nossos comportamentos. Olha Malaquias 1, verso 8. Está com a Bíblia aberta aí? Dá alguns versículos na frente. Versículo 8. Após essa chamada para honrar, ele está dizendo exatamente isso. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas, ou seja, com tal honra, nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. Percebeu aí o princípio da retribuição? 1 Samuel 2,30 ainda é mais drástico, mais contundente. Diz assim, 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Retribuição. Ambos os princípios em ambos os textos, como um alerta de Deus ao seu povo. Queridos, você crê que Deus tem o melhor para você? Amém? Nós precisamos crer, mas em contrapartida nós precisamos ser também bons filhos. Nós precisamos ter o melhor para Deus. Nós nos comportamos como filhos mais ou menos ou péssimos filhos. Se nós nos comportarmos assim, depois não tem por que reclamar, porque nossas orações não são respondidas. Não tem como reclamar porque Deus não abençoa, Deus não traz livramento em algumas áreas. Por que Ele não tem nos agraciado? Porque se Deus retribuísse a uma pessoa que não honra, Ele estaria indo contra a sua própria palavra. Se Deus retribuísse a uma pessoa que não honra, que vive em desobediência, é o mesmo que legalizar a desobediência. Se não honrarmos ao Pai, não precisamos esperar que Ele também nos honre ou nos agracie com suas bênçãos. É simples assim, irmãos. E é isso que Ele está dizendo para o povo dele. Se eu sou Pai, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Aqueles que me honrarem, eu os honrarei. E nós muitas vezes fazemos isso com os filhos. Nós amamos nossos filhos, mas às vezes a gente deixa os filhos passar um aperto para ver se acorda, não é mesmo? Para ver se a ficha cai. Deus também faz isso com o seu povo. Ele está alertando. Ele está chacoalhando o seu povo. Ele está falando contigo nessa noite. Deus tem o melhor para você. Mas dê o melhor ao seu pai. Honre ao seu pai. Respeite o seu Senhor. Porque Ele quer te abençoar. Mas muitas vezes nós fazemos com que a sua mão seja retida. Desse jeito não dá. Assim que nós falamos também com os nossos. Desse jeito. Pode pedir que eu não vou te ajudar. Não é assim mesmo? Eu preciso refletir nesses princípios.
E isso, muitas vezes, essa palavra, essa exortação do Pai passa batida. Nós não percebemos e não refletimos sobre isso. Por exemplo, nós estamos aqui diante do pão e do fruto da videira, é isso? Sim ou não? Não. Você não está diante do pão e do fruto da videira, você está diante do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que morreu por você, por mim. Percebe? Estamos diante da mesa do Senhor. Existe algum outro chamado mais eloquente, mais impactante do que este, que nos convoque a agradecermos, a honrarmos e a servirmos a Deus com alegria, com zelo, com dedicação? Existe algum outro apelo mais eloquente do que esse? E às vezes tratamos esta mesa do amor de Deus apenas como um pãozinho e um suquinho. Eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Onde está o povo de Deus nesse dia de ceia do Senhor? Percebeu aí a seriedade? A Bíblia revela muitas maneiras de honrar a Deus. Eu quero citar apenas algumas, poucas, apenas 4, chamados de Deus para que o seu povo o honre. Em 4 áreas da vida, que são afirmações categóricas, contundentes, que não podemos desprezar jamais. Porque o próprio Senhor que nos chama a honrá-lo no nosso dia a dia, e que são cruciais na caminhada. Lembre-se do significado do que é honrar. É algo que origina-se no nosso coração e que se refere ao valor que pessoalmente damos a alguém. Isso é honrar. Pela posição que ela ocupa em nossas vidas. Primeiro chamado do Senhor, a honrarmos a Ele. Nós respondemos ao chamado para honrar ao Pai, quando nós honramos as autoridades que estão sobre nós. Já peguei pesado na primeira, né? Sabe por quê? Porque todo ser humano está debaixo de autoridade, irmãos. Ninguém nasce do vento. Todo ser humano tem um pai e uma mãe. E está entre os 10 mandamentos, o 5º mandamento, que é o Êxodo 20:12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe por quê? Não é o valor inerente à pessoa, é a posição que ela ocupa na criação. Pai e mãe representam a autoridade divina sobre as nossas vidas. E é o primeiro vínculo de autoridade no qual somos submetidos, logo no nascimento. Percebeu? São representações divinas na terra. Estão representando o governo de Deus, a liderança de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós aqui tivemos ou temos pai e mãe, representantes de Deus na terra. São as primeiras figuras de autoridade no mundo, na vida de uma pessoa, para velar e zelar pela ordem e organização social, a partir do ensino da palavra de Deus. O procedimento dessas pessoas que possuem autoridade sobre nós, e aí nós temos pai, mãe, nós temos pastor ou pastores, nós temos líderes políticos, nós temos uma série de autoridades. Pensa aí no seu contexto de vida. Com quais autoridades você se relaciona? Que pessoas possuem liderança sobre a sua vida? Todas elas, em menor ou maior grau, representam o governo de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem forem por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A autoridade terrena é uma representação da autoridade de Deus na terra. Se está tudo ruim, não é o problema de Deus, é o problema da corrupção do pecado. Mas Deus estabeleceu um sistema de governo sobre o ser humano para que houvesse zelo, ordem, organização.
procedimento da pessoa que é autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida, pode nem sempre ser aquilo que nós gostaríamos que fosse, ou que nos agrade, ou ainda pior que isso, que não seja justo diante de Deus. Mas Deus nos diz que devemos respeitar a figura de autoridade, a posição de autoridade, não pela pessoa, pela posição que ela ocupa, independente de quem ela é, porque ela é uma representante dessa figura de autoridade divina na terra. Captou a ideia? Nós responderemos ao chamado do Pai para honrá-lo, honrando aqueles que têm posição de autoridade em nossas vidas. Sejam pais, pastores, líderes no ambiente de trabalho, líderes governamentais. Se está ruim, o que a gente deve fazer? Não é fofocar, não é jogar pedra, não é falar mal. É orar, pedir a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? É isso. Essa é a arma da palavra de Deus. Essa é a orientação. Não é se descabelar, se revoltar, blasfemar, reclamar. É orar, para Deus ter misericórdia. Porque toda autoridade é constituída por Deus, a começar no seu lar. Nós temos aí uma série de autoridades. Marido, pais, pastores, líderes. E dependendo do seu ritmo de vida, você tem ainda outras autoridades que eu nem estou citando. No seu ambiente de trabalho, quantos líderes você possui? Tudo isso aí são lideranças sobre a nossa vida. Quer estejamos lidando com pais exigentes, um cônjuge imaturo, um pastor que não diz sim para tudo que nós queremos, um técnico injusto, um professor desequilibrado, ou qualquer outro tipo de pessoa difícil de se lidar, mas que ocupa esse lugar de liderança. Nosso dever é respeitar, honrar enquanto líder. Nós não temos que gostar ou compactuar com o erro dessas pessoas, mas nós iremos honrar a posição que a pessoa ocupa em nossas vidas. É diferente. Falar mal das autoridades, desrespeitá-las, não é o caminho bíblico. O caminho bíblico é orar, interceder, clamar a misericórdia de Deus. Isso vale para pais, para cônjuge, para pastores, para todas as pessoas que ocupam liderança em nossas vidas. Respondemos também, irmãos, ao chamado para honrar ao Pai, quando tributamos a Ele bens materiais. É o Senhor que nos chama para honrá-lo através dos bens materiais, dízimos e ofertas. E é justamente esse contexto que levou à exortação em Malaquias, no livro de Malaquias. Mas nós também temos o Provérbios 3,9 que diz assim, de uma forma muito clara e direta. Provérbios 3,9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É um chamado para honrarmos ao Pai através dos bens materiais. Antes de entendermos o que seria honrar a Deus com os nossos bens, as primícias, como diz Provérbios, nós precisamos entender em primeiro lugar, nada nos pertence. Ainda que Deus permita você possuir posses, você ter escritura com lotes imóveis, ainda que Deus te permita e te abençoe a ser próspero, e nos dê capacidade, saúde e força para adquirirmos coisas, e ainda adquirirmos coisas além do necessário, nada disso nos pertence, porque nós não levamos nada disso no porvir. E com esse pensamento em mente, como deve ser a nossa atitude em relação aos bens materiais? O texto de Provérbios diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Bens, irmãos, são as coisas que a pessoa tem em sua posse. Tudo que você tem em sua posse são os bens que esse texto se refere. E essa pessoa deveria usar esses bens de toda a tua renda para a glória de Deus. Não é para esbanjar, não é para o consumismo, para o materialismo. Tudo que Deus permite ter, os bens, deve ser administrado para a glória dele mesmo, para a honra dele mesmo. Aquilo que ele te deu 100% de tudo que você tem, administre,
honrando a Deus, glorificando a Deus. E, se necessário, auxiliando quem precisa. Quando preciso, abençoar o próximo. É assim que nós lidamos com os bens? Para os dias de hoje seria como se você tem um carro, use o seu carro com fins abençoadores. Se você tem casa, agradeça a Deus pelo seu imóvel, pela sua casa, e use a sua casa como um ambiente de bênçãos de Deus na vida de outras pessoas. É assim como qualquer outra coisa que você possua. Já as primícias que o texto cita, irmãos, tem a ver com as ofertas a Deus. Naquele contexto do Velho Testamento, as primícias eram tudo aquilo, o primeiro fruto do plantio, o primeiro fruto que o povo de Deus recebia na colheita. Ele tirava as primícias, o primeiro fruto, e tributava em honra a Deus. Essas eram as primícias. Representando e reconhecendo que o sustento vem do Senhor. O sustento vem do Senhor. Para aplicar esse significado, esse conceito de honrar ao Pai com dízimos e ofertas, isso significa atribuir a Deus, através dos bens materiais, uma alta estima, um alto reconhecimento de que tudo o que eu tenho foi Ele que permitiu que eu tivesse, foi Ele que deu condições de ter. Simples. É isso que significa honrar a Deus com os teus bens, com as primícias da tua renda. É reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas. Foi Ele que me capacitou a ter para a glória dEle. Por isso nós tributamos ao Senhor dízimos e ofertas, honrando a Ele, reconhecendo a Ele. E quando o servo de Deus usa os seus bens, tributando a Deus, como Ele chama para honrarmos, ele também está glorificando a Deus, contribuindo com o reino, com a expansão do reino do Senhor, com o sustento e o crescimento do reino do Senhor. Isso é tributar honra a Deus, através de dízimos e ofertas. Por esse chamado, eu estou reconhecendo publicamente tudo que eu possuo, só possuo por causa do meu Deus. Por isso eu tributo no altar, na casa do Senhor, na casa da adoração. Por outro lado, aqueles que não honram a Deus com seus dízimos e ofertas, fazem exatamente o contrário. Glorificam a si mesmo. Eu tenho porque eu trabalhei, eu conquistei. Não preciso devolver nada ao Senhor. Conquista minha. Percebeu aí o testemunho? Qual é a importância do testemunho bíblico de se tributar dízimos e ofertas ao Senhor? É um testemunho de humildade e reconhecimento. Sem o Senhor, nada eu faria. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nos negamos a isso, estamos declarando: eu me basto, eu conquistei, eu adquiri. Devemos ter em mente esse conceito, irmãos, de honrar a Deus com bens e primícias, com dízimos e ofertas. Ainda permanece para os dias de hoje. Quer ver o raciocínio lógico? E por que permanece nos dias de hoje? Deus continua sendo o dono de todas as coisas, sim ou não? Então permanece. Honre ao Senhor com aquilo que Ele te permitir administrar para a glória dEle. Deus permanece nos abençoando grandemente. Deus permanece nos sustentando. Deus permanece nos capacitando. Por isso esse princípio de honrar a Deus com dízimos e ofertas permanece nos dias de hoje. Porque afinal de contas, tudo é dEle. E precisamos honrá-lo e glorificá-lo por meio dos bens materiais. Deus espera ver em seus servos um coração grato, um coração generoso, que o honre como sendo a fonte de todas as bênçãos. É exatamente esse o contexto da exortação em Malaquias. Ele não estava sendo honrado. Mas nós também respondemos, irmãos, o chamado para honrar ao Pai quando guardamos o dia do Senhor. Amém, irmãos? Dia do Senhor. É para honrar ao Pai. Êxodo 28. Também está lá nos 10 mandamentos.
Lembra-te do dia do Shabá para o santificar. Você poderia ler assim também. Lembra-te do dia do Shabá para o separar. Separar do quê? Dos demais dias da semana. O Shabá, o descanso do Senhor, aponta para a obra da criação. Deus em 6 dias criou todas as coisas. No 7º, Ele descansou. Esse é o Shabá. Lembra do dia do Shabá para o separar dos afazeres seculares, dos afazeres triviais, e honre a Deus nesse dia, em especial nesse dia. O Shabá não é para você, é para Deus Pai ser honrado por você, na casa do Senhor. Esse 4º mandamento nos ensina que devemos guardar continuamente o dia do Senhor, para nos lembrar da obra da criação, para nos lembrar de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, e sem Ele nada podemos fazer. Essa verdade implica que todas as coisas, inclusive os seres humanos, dependem absolutamente de Deus. Amém, irmãos? Nós dependemos totalmente do Senhor. E esse princípio de separar, de santificar o dia do Senhor, ele precisa ser respeitado pelo povo de Deus. E muitas vezes ignoramos esse princípio. Como nós devemos santificar, separar o dia do Senhor? 2 formas. Primeira e a mais clara de todas: se abster de coisas que não devem ser feitas, irmãos. De obras pecaminosas. Isso a gente deve fazer em todos os dias. Nós devemos nos abster de coisas pecaminosas. Mas muito mais no dia do Senhor. Por que todos os dias nós oramos e pedimos perdão ao Senhor dos nossos pecados? Para que quando nós estivermos aqui na casa do Senhor, adorando o Senhor, nós não tenhamos uma lista, um caminhão de pecados a confessar. Porque todos os dias nós honramos a Deus com as nossas vidas. Então nós devemos guardar o dia do Senhor em especial para a prática de coisas misericordiosas, a atender a necessidade do próximo, em especial para deveres religiosos, adoração a Deus. Esse é o dia para isso. As demais coisas fazemos nos outros dias da semana. O dia do Senhor é para adorá-lo, para engrandecê-lo, para dar assistência misericordiosa a quem precisar, se for o caso. Isaías 53, versos 13 e 14 fala claramente sobre isso. São princípios estabelecidos pelo Senhor, que nos chama a honrá-lo enquanto Pai. A guarda espiritual do dia do Senhor nos ajuda a manter a comunhão com Deus e nos permite cumprir os demais afazeres com mais fervor, com mais disposição. Guarde o dia, Senhor. Assim você estará honrando o seu Pai. E nós também respondemos ao chamado para honrar ao Pai quando somos sexualmente puros. Já tinha parado de pensar nisso? Quando nós somos sexualmente puros, nós honramos ao Pai. 1 Coríntios 6,18 diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos chamados a honrar ao Pai quando somos sexualmente puros, quando tratamos o templo do Espírito Santo de forma zelosa, de forma prudente. Porque o corpo é o templo, não te pertence, é templo do Espírito, é morada de Deus, é o tabernáculo do Senhor. Nós mostramos alta consideração a Deus e refletimos o seu caráter quando rejeitamos a imoralidade, quando rejeitamos a pornografia, quando rejeitamos o sexo fora do casamento, quando cuidamos e preservamos do templo do Espírito Santo, de toda forma de deturpação
que o mundo tanto venera nos dias de hoje. Não é seu, é morada do Altíssimo, é templo do Espírito. Preserve-o de todo tipo de deturpação que esse mundo incentiva. Não é seu para fazer o que você bem quer com ele. Eu preciso refletir nisso. Eu honro ao Pai quando eu honro o templo do Espírito. Quando nos deleitamos no Senhor, Salmo 37:4 nos fala sobre isso. Quando nos deleitamos no Senhor, nós acabamos fazendo escolhas que vão de fato refletir o lugar que Deus ocupa no meu coração. A autoestima que temos pelo Pai, enquanto Pai e Senhor. Salmo 37:4 nos chama a nos deleitarmos no Senhor. Porque quando nos deleitamos nele, tudo isso é leve, tudo isso é tranquilo, tudo isso é suave. Quando buscamos dar honra a Ele, em tudo o que fizermos. 1 Crônicas 16:11. Queridos, a honra é uma chave divina, disponível aos humildes de coração, para ter acesso às coisas sobrenaturais, a uma vida de bênçãos, uma vida de milagres em todas as áreas da vida. Não é à toa que Jó tinha todas as bênçãos de Deus sobre ele, porque era um homem que honrava ao seu Deus. Você quer que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida? Elas estão disponíveis. Viva de acordo. Honre ao Pai. Honre ao Senhor. Esse é o chamado de Deus para mim e para você hoje, em cada dia de nossas vidas. Quem tem sido o Deus que você tem honrado? A quem você tem dado estima, honra em sua vida, no seu dia a dia? Lembre-se do chamado do Senhor. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Lembre-se de quão profundas são as implicações deste chamado. E se nós desconsiderarmos a honra a Deus, são implicações muito sérias para o nosso dia a dia. Para concluir, meu querido e minha querida, nós precisamos rever o nosso estilo de vida. Porque a honra dada a alguém, ou a qualquer coisa, mais do que a Deus, cai na categoria de desonra, de idolatria, contra o próprio Deus. Não tem como servir dois senhores, ou um ou outro. Nada ou ninguém deve ocupar o lugar de estima do nosso coração, de honra em nosso coração, mais do que Ele. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor e Salvador. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o poder hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Faça mais uma oração. 4 chamados, 4 áreas específicas nas quais somos de forma categórica chamados para honrar a Deus. Tem muitas outras áreas. Mas como está a sua caminhada diante desse chamado do Pai? Se eu sou Pai, onde está a minha honra? Faça uma oração silenciosa. Coloque-se diante do Senhor. Peça ao Espírito Santo: Senhor, não permita que eu desonre o Pai. Não permita que eu desonre ao Senhor. Quebrante o meu coração, me exorte, me desperta. Mas eu quero honrar o Pai como Ele é digno de ser honrado. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela Tua palavra, que revela a Sua vontade, que nos exorta, que nos desperta, que ilumina o nosso entendimento, que nos leva a examinar a nossa própria caminhada, para que possamos viver de uma forma digna de filhos do Senhor, honrando ao Senhor enquanto Pai,
honrando ao Senhor enquanto Senhor. Pai, nós te pedimos nessa noite que teu Espírito Santo continue aplicando esta mensagem em nossos corações, que ela não se perca, que ela não se apague, mas que o Senhor mesmo esteja aplicando essa mensagem em nossas vidas, despertando a tua igreja, avivando a tua obra, para que possamos viver, ó Pai, em novidade de vida, honrando, glorificando ao Senhor, agradando ao Senhor, através de um testemunho digno. Nós te louvamos nessa noite bendita, na qual vamos celebrar a ceia do Senhor, motivo mais do que suficiente para honrarmos, para agradecermos, para servirmos ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Desperta, ó Pai, se não é essa a disposição de mentes e corações aqui presentes, desperta-nos, para que possamos de fato agradecer ao Senhor com as nossas vidas, honrar ao Senhor com as nossas vidas, servir ao Senhor com alegria. Nós, ó Pai, oramos a Ti nesse momento, clamando a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os elementos que aqui serão utilizados para esse ofício santo, e que à medida que o Teu povo participar desses elementos, seja o Teu Espírito Santo fortalecendo a fé dos Teus filhos, seja o Teu Espírito Santo despertando, seja o Teu Espírito Santo animando, seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, curando, restaurando aqueles que estão abatidos ou enfermos. Assim oramos e consagramos os elementos que serão utilizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero convidar aqui à frente a equipe do Ministério de Louvor, nossos queridos diáconos e presbíteros,